bom dia. Hoje, quinta-feira, estamos aqui no Porém RN, né, para dar continuidade ao nosso canal Saúde. Último dia de janeiro, 31, né, de janeiro de 2019. Estamos aqui com Gildeon Mendonça, o nosso psicólogo, que vai falar um pouquinho, né, do janeiro branco, preocupado com a saúde dos nossos profissionais, tá? Estamos aqui também com a nossa amiga, nossa conselheira Valmira, que vai conduzir esse momento, tá? Gostaria aqui de dar um bom dia especial para toda a categoria de enfermagem. Você que está nos assistindo, fique atento, é um chamativo realmente importante esse momento da gente poder estar aqui querendo contribuir, querendo participar, querendo ajudar a toda a categoria, a toda a sociedade, que estamos realmente preocupados, tá, com a saúde, com a nossa saúde mental, com a saúde da população e principalmente com a saúde do nosso profissional. Então, assim, Gildeon, que vai nos abrilhantar nesse momento de hoje, né? E Valmira vai conduzir esse momento, tá? Então, assim, boa sorte para nós, que a categoria possa realmente aproveitar ao máximo esse momento. Obrigado. Obrigada, presidente. E as atividades do Corém são muitas, né? A gente tem que estar se dividindo, o presidente vai ter que participar, conduzir uma outra frente aqui no Corém em prol da categoria, né? E a gente vai continuar aqui nesse bate-papo. Ter um bom dia a todos, muito prazer estar aqui, né? Já estamos ficando bem íntimos, né? A cada mais ou menos 15 dias a gente está aqui nesse momento descontraído, nessa mesa, nesse espaço informal. Gideon, é uma forma de estar assim, mais disponível e da categoria, cuidando de quem cuida na realidade, né? E sim, Gideon, ele é psicólogo há 10 anos, há 3 anos trabalha como clínica, né? E também dá assessoria em organização com ênfase na área de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, olha só, gente, desenvolver o humano. É mais ou menos como você ensinar o humano a ser humanizado, né? Não, é uma coisa assim que você tem que fazer o humano a pessoa, o ser humano se enxergar, a necessidade de você refletir e você olhar, introspectar a vida, não só na sua mecânica do ser, né? Então, assim, cuidar da saúde mental é um autoconhecimento da doença. Eu digo que Gildeon, que viver com afinidade é a coisa mais fácil do mundo, mas viver na diversidade, dessa vida é um grande desafio. E isso leva, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente não valorizar alguns momentos de angústia, de satisfação, de conflito, de inquietude no seu fazer. Isso não seria um sinal que essa pessoa precisa se cuidar? Sim, com certeza. Né? É tão bonito nós falarmos sobre diversidade, porque não há como entender a construção social nos dias de hoje sem a presença dessa diversidade. E, inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, é cada vez mais crescente a quantidade de pessoas com demências, né, a partir de situações provocadas, né, na saúde mental. Por quê? Porque é uma sociedade que se constrói em cima do imediatismo muitas vezes, das grandes pressões que essas pessoas não conseguem lidar. Então a gente precisa cada vez mais ser desenvolvido para construir uma sociedade onde essa diversidade possa ser possível. Porque as pressões que muitas vezes as pessoas recebem por se limitar, para se limitar, enfim, em várias áreas, diante de vários assuntos, fazem com que a gente muitas vezes coloque uma posição de desequilíbrio mental, né? Não sabendo corresponder, não sabendo atender às demandas, não sabendo se posicionar, não conseguindo ter uma agenda que facilite esse seu desenvolvimento. Então acaba que um grande acúmulo gera grandes responsabilidades e a gente, se não conseguir lidar com isso, é possível que o nosso corpo somatize. E adoece. E adoece. E a gente fala muito, Silvia e Valmira, sobre enfermidades que a gente adquire, e vocês sabem muito bem, como enfermeiras, e a área que eu amo também, que a gente pode adoecer
por a contração de um vírus, de uma bactéria, mas também nós adoecemos hoje a partir da nossa mente. A forma como pensamos, a forma como nos posicionamos nos faz adoecer na sociedade atual. E é por isso que, inclusive, em Minas Gerais iniciou-se, não é, a campanha do Janeiro Branco, e isso se difundiu pelo país inteiro. Os psicólogos começaram a querer refletir mais com a sociedade, querer transformar esse assunto de uma forma mais aberta, mais palatável, né? De uma forma que as pessoas conseguissem entender e colocar isso no seu dia. Saúde mental é algo que a gente precisa sair daquela superficialidade do que a gente chama normal e anormal, não é? E entender, inclusive, que nós não precisamos criar um cenário onde tudo será doença, porque isso também é um cenário péssimo. Pais que veem os filhos e com um nível de atenção, por exemplo, para umas disciplinas mais do que para outras, isso hoje facilmente é taxado como déficit de atenção. Por que a primeira opção precisa ser a doença? Por que não trabalhar no primeiro momento como simplesmente uma tendência daquela pessoa, daquele adolescente, em estar mais propício a querer aprender sobre aquilo, não é? E aí a gente, enfim, sobre esse exemplo a gente iria trabalhar o sistema educacional brasileiro, não é? Que nos requer padrões. Então, começamos a falar sobre diversidade. Como viver nessa diversidade? Todas as nossas instâncias de vida precisam se adaptar a essa diversidade. O mundo hoje não absorve mais aquela padronização onde todo mundo precisa se adequar, e muitas vezes essas grandes exigências têm provocado grandes situações na subjetividade de cada pessoa. E isso é uma demanda que a gente precisa trabalhar no âmbito da saúde mental. Eu só gostaria, assim, eu vou ter que, né, daqui a pouco vou dar um tchauzinho aqui para vocês, vou sair a francesa, tá, Gideon? Mas, assim, só gostaria de dizer que o Conselho Federal está muito preocupado, tá? Já estão com formação mas estão assim, com formação já de grupos, de equipes, tá? Para já demandar esse trabalho dentro do Conselho Federal, tá certo? Preocupados exatamente com o número realmente do adoecimento que está sendo visível, né? Está sendo constatado realmente nos estados, a preocupação da saúde dos profissionais da enfermagem. Tá? Então, realmente, isso o Conselho Federal está muito preocupado. E isso é uma preocupação nossa. Por isso, esse momento hoje, muito boa escolha, Valmira, de realmente ter o Gideon para participar, para nos ajudar, colaborar com esse momento tão difícil e de nos dar norte, né? Nos fazer com que a categoria possa se ajudar, dar um norte para o que a gente pode fazer. Gideon, presidente, assim, nós sempre buscamos aparentar que estamos bem, sempre, né? E ainda é muito forte você buscar ajuda psicóloga como se fosse um sinal de fraqueza. Né? É você cultural, né? Você não demitir, não conseguir se enxergar como uma pessoa que precisa ser ajudada para você refletir e reconduzir sua vida, né? Então, assim, qual é a importância desse mês de janeiro para essa conscientização? Trazendo um pouco assim, nós nos preocupamos muito com a categoria da enfermagem. Como você falou, o adoecimento, ela é muito claro. Hoje é muito mais notificada, vamos dizer assim, talvez não fosse tanto, né? E assim, a enfermagem, ela está mais noticiada. E a enfermagem, o momento não é o momento ele não é um momento assim tranquilo para toda a sociedade civil. Vamos colocar de forma geral, é um momento muito conturbado, muito difícil que a gente está passando. Vem na evolução, hoje as pessoas se preocupam muito mais com aparência, é muito mais material, a tecnologia, o pegar, sabe, tudo bem, como é que você vai, chegar e entrar logo na ferramenta dura, ferramenta leve, ela não é mais valorizada. Então a enfermagem, por estar na frente, e por isso esse ato de pegar, olá, tudo bom, como é que você está, como é que passou a noite, tudo bem, eu sou Valmira, isso não está mais existindo. Pela sobrecarga de trabalho da enfermagem. Como é que a gente pode fazer com que a enfermagem se enxergue
a hora que precisa dessa ajuda externa, ou a que começa a administrar isso. É uma situação que nos angustia muito. Eu sou da velha guarda da enfermagem, onde isso aqui, essa ferramenta leve, era a ferramenta mais usada. Né? E hoje sinto que eu acho que no dia a dia, eu acho que isso falta para a gente ter um pouco mais de equilíbrio emocional. Né? Na nossa construção social, em meio às grandes competições que o mercado de trabalho nos exige, ele cobra cada vez mais que a gente tenha comportamentos como de heróis. Que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ir cada dia mais além das nossas forças e treinar e buscar. Existe um lado produtivo na sociedade que requer que isso aconteça, mas a gente precisa passar a enxergar e trabalhar com o equilíbrio do nosso corpo. Os corpos respondem de forma diferente. Cada pessoa tem a sua subjetividade e é uma dificuldade quando a gente trabalha esse assunto no âmbito da fraqueza e da fortaleza. É uma dificuldade nossa, da nossa sociedade, quando a gente diz assim, fulano que não consegue fazer isso ou exercer isso é fraco, fulano que consegue fazer isso é forte. A gente não precisaria estar trabalhando nesse âmbito. Até porque assim, a fortaleza e a fraqueza depende do contexto que você vive. Exatamente. Inclusive, né? Saúde mental é uma resposta aos estímulos externos que você tanto recebe. Então, a fortaleza e a fraqueza, nesse ponto aqui, ele pode ser muito bem dimensionado. Sim. Mas em outro contexto você muda totalmente essa interpretação, né, Gildeu? E aí a gente precisa ir para aquela pessoa que está em um aparente desequilíbrio, favorecer que ela volte ao seu equilíbrio e volte na empresa a produzir melhor e volte a se relacionar melhor. Mas o primeiro passo, Valmília, é individual. A pessoa precisa reconhecer esse limite. Nós temos alguns estágios na psicologia que a gente trabalha, que o primeiro é da frustração. Quando eu me deparo com o meu limite, quando eu me deparo com o meu desequilíbrio, não é? Então, eu me frustro, eu digo, por que eu não estou conseguindo? Porque fulano consegue e eu não consigo, não é? Porque isso que eu sempre achei que aconteceria com os outros, nunca achei que aconteceria comigo, por que agora eu fui o alvo disso? Então, o primeiro momento é da frustração, e a gente geralmente nega. Isso. Nega fazendo assim, não, amanhã eu vou dar conta disso que hoje eu não dei. E amanhã, muitas vezes, a depender da sua situação, ela é ainda mais agravada. Então, o primeiro momento é esse, eu me frustro e eu nego. Né? Um segundo momento que vai acontecer é um da adaptação. Quando eu vejo que realmente eu estou em desequilíbrio, não vou conseguir corresponder, então chegou o momento de eu tentar me adaptar. Se eu exigia 100%, agora eu vou dizer, não, eu vou fazer 90%. E esses 10% eu vou tentar encontrar um culpado, eu vou tentar resolver de outra forma. Então, meu caro amigo Gildeon, quando devemos começar a nos preocupar e a cuidar da nossa saúde mental? Enfermagem. Eu queria voltar um pouco para meu colega enfermeiro. Né, meu colega técnico de enfermagem, meu colega auxiliar de enfermagem, a categoria da enfermagem, né, que está ali no front. A principal sinal de alerta é quando percebemos que alguma coisa que a gente está fazendo, nós não estamos nos sentindo bem com relação a isso. Eu compreendo Sim. que esse é o principal sinal de alerta. Se eu estou fazendo alguma coisa que não está me fazendo bem, eu tenho que cuidar. É um fator externo, ou sou eu que não consegui administrar a minha frustração, Sim. o meu equilíbrio em relação a alguma coisa? Então, em que momento a enfermagem precisa começar a dizer assim, eu não sou forte tanto quanto para enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando a nível do Brasil, a nível de política de saúde pública, é reflexo disso tudo, e eu tenho que começar a me cuidar para não me tornar um doente de saúde mental, uma pessoa, não estou falando de psiquiatria, eu estou falando de equilíbrio mesmo. Saúde mental, ela corresponde a um... Eu compreendo que não é a patologia psiquiátrica exclusivamente, mas você tem todo Antes disso, todo um processo. Então, quando é que
ali, olhando para o meu colega da enfermagem, quando é que ele tem que começar a enxergar que eu tenho que começar a pensar que eu estou indo para um canto que eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. É muito cultural a ideia de que nós precisamos procurar os profissionais de saúde quando a dor é sentida. Isso. E a gente precisa trabalhar nesse momento tanto a dor que já existe, como trabalhar no âmbito preventivo para que ela não se intensifique nem que novas dores apareçam. Então, essa cultura da prevenção é exatamente a tática do Janeiro Branco. É fazer com que as pessoas, e não somente em janeiro, mas durante todo o ano, falem sobre as suas dificuldades, dividam as suas angústias, porque a mente, Valmira, ela é um reflexo dos estímulos também que nós recebemos. Nada nasce somente no interior. A mente, ela responde aos estímulos que você está absorvendo. Se o profissional da enfermagem, por exemplo, que tem plantões, que sai de um, vai para o outro, não é? Já tem uma vida muito agitada. E esses profissionais, eles não têm que conviver apenas com as demandas laborais, eles têm as demandas sociais, muitos provavelmente fazem algum curso, ainda uma outra coisa, muitos no final de semana ainda tem uma outra atividade extra. Então é nessa situação que você precisa se colocar. Eu tenho uma agenda lotada, mas como eu vou colocar dentro dessa agenda o cuidado com o meu corpo? Então, antes de tudo trabalhar a agenda. Eu sei que numa cultura de construção social que não é só no Brasil, né, em todo canto, a gente precisa realmente se esforçar, trabalhar, mas a gente precisa também falar sobre prioridades. Como eu posso garantir que eu vou ter um bom resultado nesse trabalho? Como que eu posso garantir que eu vou efetivamente corresponder a essa jornada de trabalho de uma forma satisfatória se eu não estiver bem comigo mesmo, com a minha mente? Né? Então, é preciso falar sobre prioridades daquilo que vem primeiro, né? De fato isso. O profissional psicólogo, por exemplo, ele está disponível não somente para quando as pessoas sentirem dor, não apenas quando as pessoas forem diagnosticadas com depressão, por exemplo. A terapia nos enriquece como pessoas. Precisamente. Então, o processo de terapia, ela nos desenvolve para o convívio com essa diversidade, para o convívio com essa agenda lotada, para o convívio com essas escolhas do que é prioridade, do que não é. E o psicólogo, ele não vai dizer o que você precisa fazer, mas ele vai compreender a sua subjetividade e vai elencar junto com você uma construção de possibilidades, onde você será o responsável pelas suas escolhas. Essa é a construção. É o ator principal da sua história. É o ator principal. Precisamos sempre trabalhar nessa linha. Eu queria só dar um bom dia aqui para Carlinha Oliveira. Obrigada pela participação, Ana Quitéria, e também aos Valquíria, nossa assessora, colaboradora, sempre presente. Um beijo grande no seu coração, Valquíria. Vovó Valquíria. A recepção aqui do Corém, que está aqui agora participando. Se vocês tiverem, fiquem à vontade, se quiserem aparecer aqui na nosso espaço virtual e dar um oi aí para sua equipe, tá? Nós estamos aqui nesse momento. Muito gostoso, eu estou ficando bem à vontade, eu estou me acostumando, hein? Ô, Judeon, por que janeiro? Assim, o que é que eu pensei assim? É um ano de recomeço, é final de ano, é você dizer assim, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer ginástica, é o meu tempo, academia, desculpa, eu vou fazer academia, eu sou velha guarda, né? Nós fazendo a nossa agenda. Tudo, agenda, né? E é um ano de expectativa e ao mesmo tempo de frustração por não ter cumprido a agenda anterior. Nos meus vários anos, que eu não vou dizer quantos, né? Eu aprendi que é mais fácil você agendar ou galgar coisas que você tem governabilidade para você atender. Sim. A frustração é menor e daí você, numa agenda mais curta, você consegue ir adiantando. É loucura minha ou é alternativa de vida, ou é uma sobrevivência, ou é uma forma que você tem de administrar isso em si? Eu acho que isso torna mais fácil
você se frustra menos, consequentemente você tem mais força para viver. Na enfermagem, aí eu me colocando como enfermeira, eu consegui aos 32 anos de enfermagem administrar a minha vida dessa forma. Isso é uma alternativa, pode ser uma forma das pessoas refletir, não sei. A gente precisa necessariamente, antes... Eu acho que eu tenho que fazer a terapia, né? Eu acho que todos nós precisaríamos fazer Só terapia. enriquece, eu também acho. Já fiz, né? Não é? Porque é enriquecedor. Eu acho que tanto ganha. Eu mesmo, enquanto terapeuta, cresço bastante nos processos e a pessoa que está ali, o cliente que está ali, também tem o seu desenvolvimento. O que eu gostaria de pontuar dentro disso que você está trazendo nós precisamos estar bem para assumir responsabilidades. O processo não pode ser o inverso. Eu não posso assumir responsabilidades para depois procurar estar bem para aquelas responsabilidades. E aí, de novo, eu falo, nós vivemos em uma cultura, claro, todos nós precisamos trabalhar, nos esforçar, ninguém aqui está dizendo que isso não é verdadeiro. Mas o que é interessante pensar eu preciso me organizar, estar bem para poder corresponder a essas demandas. Não é sempre assim, pelo menos aparentemente deveria ser, a escolha de se ter um filho ou de não ter, a escolha de fazer uma nova faculdade agora ou não fazer, de fazer uma pós ou não fazer. Eu não preciso me organizar para esse momento, eu preciso estar bem também para receber novas demandas. As demandas são elas que trazem as tensões para o nosso corpo. Eu recebo pessoas no consultório com tensões aqui nessa parte do corpo que o medicamento não está mais surtindo efeito. Eu recebo pessoas com o cabelo caindo, não é? Recebo pessoas com a pele escamando, unhas quebrando com muita facilidade. Recebo pessoas com manchas nas pernas. Urticária comum, né? Pois é. Então, por que isso acontece e o medicamento não tem surtido efeito? Porque é somatização, são as tensões que o corpo está colocando para fora, no lugar mais vulnerável que ele encontra. E o que é preciso, que o medicamento muitas vezes não consegue suprir, é você aliviar as tensões do seu próprio corpo, porque ele não está conseguindo respirar. Isso é muito comum, por exemplo, pessoas que estão depois de muitos turnos, depois de grandes agitações, que não conseguem descansar, o corpo apaga, não é? A gente tem aquela sensação de dormir. O que é isso? É o corpo dizendo, olha, eu não estou conseguindo corresponder. O que é o medicamento? Não é um subsídio externo para fazer com que o nosso corpo dê conta daquilo que ele, por conta própria, não está conseguindo suprir. Então, o meu corpo ele não consegue corresponder àquela demanda de uma forma natural. Uma dor de cabeça, ela não passa, o meu corpo não consegue administrar, eu preciso fazer uso do medicamento para auxiliar. Então ficaria não sei se é dica, não sei se é um alerta ou um destaque para a enfermagem, para tentar identificar os seus sintomas. Sim. Se você está sintomatizando, sim, ou se são sintomas clínicos de alguma doença. Perfeito. Com relação a isso. Então, assim, já é dentro da nossa rotina e separar o cansaço físico de alguns sintomas que você relatou aí. Se eu tenho algum desses sintomas que são mais comuns que você encontra no seu consultório, e a gente começa a enxergar se isso é uma frequência, se essa frequência é decorrente de algum fator externo. Então, um ambiente que isso propicia muito mais isso, né? A gente tem a síndrome de Burnout, que é uma coisa que está aí, né, sendo muito bem trabalhado em relação a isso. Se eu tenho determinados sintomas como esse, determinado ambiente de trabalho, então aquele ambiente tem um fator externo para isso, então são sinais, são alguns pontos que a enfermagem pode estar se observando, identificando isso, procurar ajuda, admitir que nós somos fortes para tratar o outro, mas que precisamos nos cuidar. E uma outra dica também muito fundamental com relação à saúde mental é trabalharmos as nossas flexibilidades. Nós temos os nossos ambientes laborais ou sociais e muitas vezes nós queremos seguir alguns padrões ou exigimos das pessoas alguns padrões e a gente conseguiria
ser muito incisivo para uns assuntos, mas para outros, Valmir, eu posso ser mais flexível. E isso vai me aliviar, inclusive. Isso vai aliviar as relações de trabalho, não é? Aquela pessoa que eu posso pessoalmente não me dar muito bem, mas passando a tratar de uma forma técnica, de uma forma mais profissional, deixando essa carga pessoal um pouco de lado e deixando o seu corpo respirar melhor. Talvez pensando em ir para aquele trabalho, mas ao invés de pensar que eu vou estar com aquela ou com aquela situação, pensar em proposições de soluções, ao invés de reforçar simplesmente os problemas. É uma posição diferente diante do que está à nossa frente. Eu sempre coloco, eu tenho discussões de mesa, especialmente na parte da administrativa, eu tenho colocado que a gente tem que focar na solução, não no problema. Sim. Se eu não tenho, se o problema está ali, se eu for intensificar no problema, eu vou perder muito tempo do meu pouco tempo em cima de intensificando o problema e não vou direto para a solução. Então, acho que isso também é uma coisa que talvez leve a essa sensação de impotência, que leva a uma frustração, que leva a toda uma situação que chega a uma situação de não saúde mental. No nosso processo de desenvolvimento de políticas de saúde mental, nós passamos de um modelo mais tradicional, onde o foco era a doença, onde o foco era isolar o que era diferente. Pessoas com demências mais agudas, elas eram isoladas, elas eram separadas porque eram tidas como anormais. E hoje, na política pública brasileira, a inclusão, né? A inclusão é decisiva, mesmo que seja para os assuntos mínimos, mas para ela vai ser um avanço. A gente precisa, no âmbito da saúde mental, entender que cada pessoa pensa diferente. E o que eu acho bobo, o que eu acho pequeno, para alguém que possui uma limitação mais severa, o mínimo que ela conseguir fazer com um grau de autonomia, para ela vai ser fantástico. Sim. E assim, aí quando a gente coloca assim, nós escutamos, aqui no Conselho nós temos escutado muito assim, a enfermagem está adoecendo, a enfermagem está, temos vários relatos aí de situações de adoecimento e, felizmente, com prognóstico e com términos muito ruins em relação a isso. Aí se associa a jornada de trabalho excessiva, ao baixo salário, aos atrasos salariais. Muitas vezes eu acho que isso é o estopim. É o estopim da situação. Mas assim, por quanto tempo o seu corpo vem sinalizando que você não está bem? Por quanto tempo o seu corpo vem dizendo, opa, vamos refletir, vamos pensar. O que eu tenho que manter, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, ninguém está discutindo, desmerecendo isso. Então assim, mas assim, por quanto tempo o meu corpo vem dando esses sinais de que eu não estou bem comigo mesmo para poder enfrentar as diversidades que eu vou ter que conviver com relação a isso, entendeu? Então assim, a gente precisa que a enfermagem compreenda, é uma característica nossa, o imediatismo e a definição do problema é assim. Administrar a medicação, resolver o problema, né? Tratou o paciente, aspirou, é tarefa, é mecânico. Só que a nossa vida não é um processo dessa forma, você entendeu, Judeu? Então isso me preocupa muito. A gente acaba passando essa mesma tática para a vida social. Que não é assim, é um processo de formação. Então assim, como é que a gente pode estar ajudando a enfermagem? Para quem essa campanha é direcionada? Ela é direcionada para toda pessoa que precisa para todo o ser humano, na realidade, né? Mas assim, como é que ela pode se enxergar? Como é que a enfermagem, em virtude de tudo isso que eu coloquei aqui, você pode orientar, que ela comece a se enxergar e observar sinais, que elas precisam ser avaliadas e repensar, como é que eu estou com minha saúde mental com relação a isso? A pessoa precisa refletir sobre o equilíbrio do seu corpo. Então, eu estou fazendo uso de muitas situações externas, incluindo medicações, por exemplo, para garantir que ele funcione bem. E isso está sendo uma rotina. Sim. É rotineira a necessidade de algo externo para fazer com que o meu corpo progrida nas suas atividades. E se for
é interessante a gente pensar que com o passar dos anos, o nosso sistema imunológico, todas as nossas estruturas, elas vão carecendo de outras situações também. Então a gente está dizendo que à medida que os anos passar, cada vez mais eu vou precisar fazer uso de situações externas para fazer com que esse corpo, que deveria estar sendo trabalhado de uma forma mais natural possível, vai estar bem distante disso. Então é uma reflexão interessante e para a gente estar pensando assim, eu preciso fazer com que o meu corpo trabalhe o seu equilíbrio natural. Eu preciso tirar e fazer com que as tensões do meu corpo sejam cada vez mais amenizadas e aliviadas. Uma coisa é assim, eu tenho grandes problemas e eu posso deixá-lo para amanhã ou eu posso pulá-lo, mas a nossa mente não esquece. Quando a gente for dormir, a nossa mente nos trará aquilo à memória. Você disse que faria isso e não fez, e vai cobrar. Não fez por quê? Você deveria ter ligado para fulano, não ligou porque a mente nos cobrará isso. O que a gente precisa fazer é entender quais são essas exigências que estão nos dando desgaste. O que é que essa mente está cobrando? Porque ela está cobrando porque eu alimentei. Disse que faria, disse que ligaria, disse que iria a algum lugar e não fui, e não correspondi às demandas que eu mesmo criei. A mente me cobrará. E seria necessário criar tanta demanda para você sobreviver, para você viver? Você está entendendo? Essa é a questão do equilíbrio do corpo. É necessário? Eu tenho que ter uma agenda tão fechada, tão dura no meu dia, para que à noite eu não consiga dormir em paz com o meu travesseiro, deitar com o meu travesseiro, que eu me cobre por não ter executado. Começamos falando sobre os conceitos de fortaleza e fraqueza. Aparentemente, algumas pessoas, quando não têm uma agenda super lotada, se acham fracas, se acham improdutivas. E na verdade não é assim. A gente precisa incluir a nossa família na nossa agenda. A gente precisa incluir os eventos sociais na nossa agenda, porque o nosso corpo carece. Não é? Então, o ócio também é produtivo, é porque a gente tem culturalmente uma ideia de um sentimento de irresponsabilidade quando não estou. Que você poderia estar produzindo e não estou. Não estou. Mas você está produzindo para o seu corpo, para o seu bem-estar, isso é muito importante. Então se lembre disso, a sua mente não esquece, mas cada vez que ela lhe fazer lembrar de alguma responsabilidade, você precisa estar organizado para responder a essas demandas. Gideon, assim, acho que nosso tempo aí tá esgotando e assim, aqui teria conversa aqui para o dia todo, na realidade. Então assim, aí você, só para a gente finalizar esse ponto aqui, você imagine, eu tenho 3 escalas, eu corro de uma escala para outra, a maioria dos nossos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros também, e eu vou ter que conseguir enxergar tudo isso dentro da minha vida, do meu ser. Tá? E assim, por isso que eu digo assim, a terapia ela enriquece as pessoas, porque na hora que eu tenho que eu não consigo enxergar, eu preciso de uma ajuda externa para ficar. Então, não é fraqueza procurar ajuda, não é fraqueza, é valorizar a sua vida, o seu bem-estar, a sua família e de quem você cuida. Então assim, eu acho que fica aí uma dica, ou nem uma dica, fica aí um direcionamento seu com relação a isso, que as pessoas procurem, se abram. A psicologia está aí para você estar ajudando você a se refletir em relação a isso. Eu relaxo olha, uma maravilha passando desde o série. É bom demais. Identifica alguma atividade que ele faz bem. Você tá entendendo? Isso também é terapia, não é? Tá? Então, assim, isso eu acho que assim, Gideon, assim, eu acho que enquanto enfermeira que passou 32 anos labutando nessa vida, encontre o seu ponto de descarga para você descarregar, encontre o seu ponto para você desopilar, para você se desligar desse momento, desse estresse que é cuidar de uma situação, voltando a dizer, uma política de saúde pública tão difícil que nós estamos enfrentando. Nós precisamos de você, nós, cidadão, a sociedade civil, precisa de você que cuida de quem cuida. Se cuide, meu colega, meu amigo da enfermagem, se cuide. Gideon,
Muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer assim, enorme. Espero ter contribuído com algumas reflexões para o público. E fisioterapia. Foi? Foi. Obrigada, Eu que Juliana. agradeço.